Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em vossos corações. Hoje uma palavra abençoada para nossas vidas, registrada lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, apenas o verso de número 5. Creio que você vai se identificar muito com essa palavra e tenho certeza que você vai conseguir discernir o que o Senhor está querendo falar conosco, né? Porque essa palavra envolve muitas áreas da nossa vida como cristão, como pessoa, e tira algumas dúvidas que as pessoas têm, né? 1 Pedro 5, verso 5 diz assim, semelhante vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestíveis de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? É uma palavra bem conhecida que nós sempre dizemos, né, ou relatamos, que diz que mas nós só falamos só a primeira parte, né? Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Mas até para nós chegarmos nesse contexto, tem outras passagens ali nesse mesmo versículo que nos traz alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento que nós temos que entender é que diz assim, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Os anciãos aqui são os mais velhos, né? Os mais experientes. Nós vivemos em uma sociedade onde os jovens acreditam que sabem tudo pelo advento da internet, por achar que é só ir pesquisar no Google ou tomar algum tipo de informação e ele já sabe alguma coisa. Mas nós sabemos que existem coisas, experiências que só o tempo faz com que as pessoas venham adquirir. E os jovens eles não vão ter isso porque eles ainda são jovens. Então, em 1 Pedro, verso 5, o início do versículo já está nos ensinando aqui algo valioso, que os jovens têm que ser sujeitos aos mais velhos, porque os mais velhos vão ensinar a forma correta deles agir, né? E os versículos continuam, e todos sujeitos uns aos outros. Aí vem logo em seguida, e revestivos de humildade. Quando a Bíblia fala aqui em 1 Pedro 5, e revestivos de humildade, está nos dizendo algo muito claro, ou seja, não tem humildade, vocês têm que se revestir, você tem que abraçar a humildade e colocar como um ponto-chave na sua vida. Por quê? Porque muita gente pensa que ser humilde é andar de forma inadequada, é andar simples, é não ter luxo, é não andar em carrão, não andar com colar, com joias. Isso não tem nada a ver com humildade. A pessoa humilde de verdade é aquela que aprende a ouvir, é aquela que reconhece que tem limitações. Eu sempre digo e nunca vou me cansar, serei um eterno aprendiz. Vou passar por essa terra e não vou aprender tudo, porque todo dia eu estou aprendendo, tanto com quem sabe menos que eu, como com quem sabe mais. Então a vida é um aprendizado. Só que é do nosso ser, já ser egoísta, já ter ego, já sabe que sabemos muito. E quando na verdade nós estamos só de passagem, não vamos conseguir absorver tudo que Deus quer. Então a Bíblia está nos ensinando aqui, revestivos de humildade. Por quê? Deus resiste ao soberbo. Então a dica é uma pérola. Se reveste de humildade porque Deus resiste ao soberbo. O Senhor já está falando através de Pedro, olha, são soberbos. Vocês são soberbos. Vocês têm que se revestir de humildade, senão Deus vai resistir a vocês. Já parou para pensar quantas pessoas têm sido resistidas por Deus? Estão pedindo, estão clamando, estão querendo, mas Deus não cede, porque são soberbos. Acham que são autossuficientes porque fizeram uma coisa ou outra. Aí nos traz aquele versículo bem conhecido, né, que o próprio Jesus vai dizer naquele grande dia, apartai-vos maldito para longe de mim, porque eu não vos conheceis, que praticais a iniquidade. Os soberbos são esses, né? Que acham que são conhecidos de Jesus, conhecidos de Deus, mas na verdade não são nada. Então nós temos que ter cuidado, que a humildade é algo que faz com que Deus se aproxime de nós, né? Saber que nós somos inferiores, que nós carecemos do amor dele. Ele conclui dizendo assim, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Todos nós sabemos que graça é um favor merecido. Ninguém é digno da graça, ninguém é digno do amor de Deus. Por isso que ele mandou
seu Filho amado para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, que é um conselho? Seja humilde, reconheça suas falhas, reconheça que você é dependente dele. Mas eu não sei como ser humilde. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo. Ele vai te revestir de humildade. O revestimento é algo que você coloca sobre você, não é algo que você acha, que você encontra. Você coloca sobre você o revestimento. Começa orando, se humilhando, se flagelando, pedindo a Deus misericórdia, colocando de verdade as suas necessidades, ver o quanto você é falho. Nossa vida é um sopro. Hoje nós estamos aqui, mas daqui a alguns minutos não podemos mais estar. E o que nós carregamos dessa vida? Nada. Então nós temos que nos revestir de humildade, entender que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra, que você possa ter entendido, aprendido um pouco mais acerca dessa passagem, que nós possamos nos tornar pessoas melhores cada dia mais. Que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida e lembre-se que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.